A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui em mais uma manhã para junto nós estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos ser breve e objetivo quanto ao conteúdo desta lição, então nós pedimos aos irmãos que redobrem a sua atenção por alguns minutos nessa transmissão para que nós possamos aprender mais da palavra do Senhor. Nós estamos aqui debaixo da orientação do nosso pastor local, pastor Pedro Barbosa, que é a dirigente da Congregação da Independência, que pertence às Assembleias de Deus Madureira em Piracicaba, presidida pelo nosso pastor Dilmo dos Santos. A lição na qual nós vamos estudar hoje é a lição de número 7, que tem por título O Senhor peleja pelo seu povo. O texto áureo, você pode abrir a sua Bíblia, se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Os textos de referência se encontram em 2 Crônicas, do capítulo 17 até o capítulo 21, onde através do reinado do rei Josafá, nós aprenderemos alguns princípios bíblicos essenciais para a nossa carreira cristã. O tópico de número 1 fala justamente sobre o personagem principal desses capítulos, o rei Josafá, que reinou Judá no tempo em que o reino de Israel estava dividido em dois, ao sul Judá e ao norte Israel. Asa, que era pai de Josafá, iniciou seu governo sendo temente a Deus, mas ao fim ele se rebelou contra Deus e acaba sendo punido por isso. Já Josafá possuía plena convicção que o sucesso do reinado estava pautado em andar conforme a lei de Deus. O nome de Josafá significa Jeová tem julgado. Ele assume o trono quando tinha 35 anos de idade e ele governa durante 25 anos. Quando Josafá assume o trono, ele faz uma importante escolha. Ele escolhe seguir as leis do Senhor e derrubar os ídolos que haviam ali. No terceiro ano do seu reinado, ele envia sacerdotes para ensinar o livro da lei do Senhor a todo o povo de Judá. A exemplo de um bom seguidor de Cristo, Josafá amava a lei do Senhor e queria que ela fosse disseminada no meio do povo e que o povo voltasse para Deus em obediência à sua palavra. Esse momento da história já nos traz um importante ponto que vale a pena ressaltar. Nós realmente amamos ao Senhor? Nós demonstramos esse amor pelo tamanho do zelo que nós temos pela palavra dele? O tempo que nós dedicamos em conhecer a palavra para que ela tome o nosso coração e nós possamos andar em obediência aos preceitos divinos, isso também demonstra o tamanho real do nosso sentimento pelo Senhor. A Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 26, nos instrui a ser prudentes como serpentes e simples como pomba. Faltou um pouco de prudência para Josafá, apesar de ele ter colocado em seu coração a governar em obediência ao Senhor. Ele começa a se cercar de pessoas que não guardavam esse mesmo princípio que ele. E Josafá acaba fazendo escolhas erradas no sentido de se aproximar de pessoas. Essas pessoas que possuíam princípios diferentes com verdades distorcidas. Apesar do coração de Josafá estar voltado a Deus, num momento de fidelidade a uma amizade, ele poderia ferir os princípios divinos, e foi justamente isso que aconteceu. Josafá foi contemporâneo do rei Acabe, e ele acaba fazendo uma aliança com este rei, que não tinha nada com Deus. Acabe então convence Josafá a guerrear ao lado deles em Ramote de Gileade. Josafá rapidamente instrui Acabe consultar ao Senhor através dos profetas, para saber se realmente eles deveriam subir para guerrear. Acabe então reúne seus profetas, 400 homens, e lhe questionam se deveriam subir e guerrear em Ramote de Gileade. Esses profetas não tinham nada com Deus e simplesmente profetizam o que o rei queria ouvir. Sobe contra eles, que o Senhor lhe entregarás nas mãos. Porém, Josafá questiona e pergunta ao rei Acabe: será que não tem nenhum profeta do Senhor para que nós consultamos aqui? Acabe fala que tem Micaías.
mas que não deveriam consultá-lo porque ele sempre profetizava contra o rei. Mesmo assim, Josafá faz questão de chamá-lo, e ainda que num primeiro momento Micaías se sente constrangido em profetizar a verdade, ele acaba sendo convencido por Josafá em profetizar a realidade, o que Deus realmente tinha lhe mostrado. Micaías profetiza a derrota deles, e Acabe diz para Josafá: eu não disse que ele sempre profetiza contra mim? Josafá, por um momento, parece ter sido convencido por Acabe que Micaías realmente deixava-se influenciar pelos próprios sentimentos e profetizava contra o rei, e ele acaba indo para a guerra ao lado de Acabe. Acabe apresenta um plano para Josafá. A estratégia era a seguinte: Acabe iria disfarçado com soldados e lutariam com eles, e Josafá iria com as vestes reais como rei no meio do exército. Quando eles chegam no campo de batalha, o carro de Josafá é cercado, e eles dizem: este é o rei de Israel, como se Acabe estivesse lá. Josafá teme e clama a misericórdia de Deus, e os inimigos resolvem conferir de perto o carro do rei, e acabam reconhecendo que aquele não era Acabe, o rei de Israel, e então deixa o carro ir. Diferente de Acabe, porque a Bíblia diz que um homem atira a esmo, por nada, e essa flecha atinge Acabe por entre as suas armaduras, e mesmo que Acabe ainda luta por mais uns momentos, ele acaba morrendo neste campo de batalha. Nesse pequeno texto nós já podemos entender o quanto uma amizade pode influenciar em nossas escolhas. Mesmo a palavra de Deus sendo contra a guerra, Josafá se deixou-se levar pela palavra de Acabe e subiu à guerra. Às vezes a nossa amizade não tem nada contra nós, não tem nada contra os nossos planos e princípios, mas quando nós tentamos ajudar essas amizades com seus planos e objetivos, parece que nós estamos até fazendo bem, mas acabamos saindo dos nossos princípios, e algo que seria motivo de honra, ajudar um amigo na batalha, se torna uma desobediência contra Deus. E se não fosse a misericórdia de Deus, Josafá poderia acabar sendo ferido e morto no campo de batalha, como foi Acabe. Por isso então nós citamos o versículo de Mateus, que nós precisamos ser prudentes. Será que os amigos que nos rodeiam não acabam ferindo os nossos princípios com suas falas, brincadeiras, convite para lugares que não nos cabem? Que possa servir de reflexão esse ponto, para que nós possamos nos atentar a todos os nossos relacionamentos. Apesar de não serem nossos inimigos, podem estar nos afastando do centro da vontade de Deus. O tópico de número 2 nos fala justamente disso. Primeiramente, em toda aliança que nós fizermos, nós devemos nos atentar aos perigos eminentes, aos sinais que recebemos dos simples momentos que nós estamos vivendo. Josafá conseguiu identificar que Acabe não estava consultando um profeta do Senhor. Isso já era estranho. E quando Josafá pede para chamar o profeta do Senhor, Acabe se demonstra totalmente contra e demonstra total insatisfação com aquele profeta, com a palavra que aquele profeta proferia. Aqui Josafá já poderia ter ligado um sinal de alerta e ter recuado nessa aliança com Acabe. Porém, ainda ele tem um sinal mais forte, que é a própria palavra do Senhor pela vida do profeta. Ele profetiza contra aquela guerra e diz que eles iriam perder, e mesmo assim, Josafá, por confiar na palavra do seu amigo, acaba desconsiderando a palavra de Deus. Veja bem, dificilmente aqueles que não suportam ouvir a verdade de Deus e, pelo contrário, ainda perseguem esta verdade, ainda que essa perseguição não seja evidenciada em violência, mas em palavra de desprezo, brincadeira pejorativa, isso podem ser sinais de que aquela amizade, aquela aliança, oferece riscos à sua salvação. Não negocie com nada que ponha em risco a sua intimidade com Deus. Esteja sempre pronto a identificar os sinais e se opor e preservar a sua amizade com Deus, acima de qualquer aliança, acima de qualquer relacionamento. Então, nós devemos estar atento com quem caminha conosco, e não apenas com quem caminha contra. Contra, nós já sabemos que não tem aliança e não tem nada a ver conosco, mas quem está do nosso lado, por mais que tenha uma boa intenção,
às vezes por não preservar os mesmos princípios que você, pode te levar a desobedecer a Deus e te fazer se afastar daquilo que Deus planejou para a sua vida. Josafá ouviu a voz de Deus e ele deveria ser a voz que ele deveria obedecer. Isso nos traz a lição de que a voz de Deus, a vontade do Senhor, é soberana e é ela que nós devemos seguir e é ela que nós devemos obedecer. Diante de qualquer outra verdade que for nos apresentada, nós devemos seguir a verdade de Deus. O tópico de número 3 nos fala de uma outra batalha liderada por Josafá, porém aqui uma batalha totalmente sujeita à vontade de Deus. Vejam só como o resultado é diferente. Depois que Josafá volta dessa guerra ao lado de Acabe, ele se arrepende do erro que tinha cometido, busca o Senhor e também motiva o povo a se consertar com Deus. Ele nomeia juízes para que pudessem administrar com justiça, fortalece as fronteiras de defesa, as cidades ao redor começam a lhe pagar tributos, porque o reino em torno de Judá começa a ter paz, então fortalece a economia daquela nação. Porém, ao final do reinado de Josafá, 3 reinos se levantam contra ele e se unem para que possam invadir Judá. Josafá desta vez faz diferente, ele se põe a buscar a Deus. E não somente isso, ele ordena um jejum para todo o povo, para que pudessem alcançar graça diante de Deus e receber uma orientação dos céus. O primeiro acerto de Josafá foi nesse momento, que ele recebe a notícia que esses reinos estavam se levantando contra eles. Ele não fica temeroso, não fica com medo. Ele conhecia Deus. E antes mesmo do medo tomar conta e ele tomar uma atitude precipitada e guerrear contra aquele povo, antes, ele toma a posição de oração e de busca pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Josafá recorreu ao lugar certo e nós também devemos fazer assim. O medo de qualquer má notícia que bata na porta de nossa casa não pode ser desculpa para nós tomarmos medidas precipitadas. Nós devemos se ajoelhar, colocar a nossa casa em oração, buscar de Deus orientação, porque qualquer atitude precipitada pode colocar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu lado, ao seu redor, em perigo. Por isso devemos sempre andar à luz da palavra, à luz da verdade de Deus. Deus então se comove da oração de Acabe, do povo, e ele responde à oração. Em 2 Crônicas 20, do verso 13 ao 18, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Benaia, filho de Giel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, o adorando. O Senhor não só responde com uma orientação a Josafá, mas muito melhor. Ele apresenta um plano perfeito de batalha. Nesta batalha eles não precisariam pegar em armas. Nesta batalha eles não precisariam derramar sangue com as suas próprias mãos. Nessa guerra, o Senhor é quem pelejaria contra os inimigos. Olhe como o resultado da história se difere quando nós apresentamos toda a nossa necessidade a Deus e colocamos toda a nossa confiança nas mãos do Senhor. Ele mesmo é quem se propõe a lutar por nós. Glórias a Deus por isso. O segredo do plano apresentado pelo Senhor a Josafá era um só: adoração. Fica aqui para mim e para você este segredo, que nós possamos nos sujeitar os nossos medos perante o Senhor e apresentar a Ele nossas dificuldades. Em seguida nós devemos o adorar, porque Ele tem um plano perfeito
para que nós possamos vencer toda e qualquer batalha travada em nossas vidas. Obedecendo a Deus, Josafá então faz isso. Ele coloca levitas na frente do exército. Enquanto eles louvam, o Senhor prepara emboscadas para os inimigos, de modo que eles começam a lutar um contra os outros. E a Bíblia diz que não ficou um só homem de pé, todos morreram. Diz ainda mais que o sobrepujo daquela guerra, ou seja, os tesouros, os animais daquelas cidades foram tão grandes que Judá demorou 3 dias para saqueá-la por completo. Sendo assim, nesta manhã nós podemos concluir: cuidado com as amizades. Apesar de amizade, podem te desviar da vontade de Deus. Esteja sempre vigilante aos sinais emitidos por essas amizades. Não se amedronte diante das dificuldades. Busque a direção do Senhor. Siga a sua vontade. Triunfe. Louve a Ele. E que nós possamos ter a certeza que Ele pelejará por nós. Nós agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco nestes momentos. Louvo a Deus pela vida de cada um. E que esta aula de hoje produza real conhecimento e crescimento na vida de cada irmão. Hoje às 19 horas nós temos o nosso culto da família em nossa congregação e esperamos todos os irmãos ali para que juntos nós possamos louvar e adorar ao Senhor. Tenham todos os irmãos um ótimo e abençoado domingo na presença de Deus e a paz do Senhor Jesus.